E a pandemia de Covid-19 provocou milhões de mortes e deixou outros tantos pacientes com sequelas físicas. O fato, gente, é que o isolamento social também fez aumentar os casos de transtornos mentais. Tem muita gente precisando de ajuda. E uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, aponta que os diagnósticos de depressão na população adulta no Brasil cresceram 41% nos 2 primeiros anos da pandemia. O estudo mostra também que as mulheres foram as que mais impulsionaram essa alta. Fique ligado agora, preste atenção nessa reportagem de Neto Mota. Diante do período em que falta tempo, como nos dias de hoje, muita gente leva a insônia, por exemplo, como algo comum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a insônia pode ser a porta de entrada para um corredor que não é tão claro, que é muito escuro e que traz com ele outros sintomas que podem desencadear, infelizmente, a depressão. A falta de assistência, a falta de conversa e muitas vezes a morte de parentes e amigos pode fazer com que esse corredor esteja cada vez mais próximo e levar até ao uso de remédios contínuos. Na vida da Heloíse, todo esse cenário aconteceu aos 23 anos. O meu diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo e ansiedade generalizada, ele veio no início de 2020, junto com a pandemia. E a pandemia ela foi um agravante em toda a minha situação, no meu caso, devido à preocupação excessiva que eu tive, não só com a minha saúde em si, mas com a saúde dos meus familiares ao meu redor. As pessoas mais vulneráveis, eu perdi pessoas próximas, pessoas conhecidas, então tudo isso acabou causando um medo a mais em toda a minha situação. Atualmente eu faço uso de 2 medicações, que é o antidepressivo e o ansiolítico, e também faço o tratamento diretamente com a psicóloga, que são com terapias hormonais. Durante a caminhada por esse corredor escuro que se tornou a vida da Heloíse, um dos pontos que atrapalharam a evolução dela enquanto paciente psiquiátrica e psicológica foi justamente o fato de ficar com vergonha de conversar com alguém. Nos últimos 2 anos e meio, infelizmente, essa situação não atingiu somente a Heloíse. Então, esse aumento é uma verdade. Em todo mundo que atende e trabalha com saúde mental, houve uma demanda bem maior de pessoas que precisaram lidar ali com uma nova situação, uma situação em que houve, principalmente a parte de lidar com a falta de liberdade, que é isso que causa também uma grande implicação na vida de um sujeito, a limitação da sua liberdade e também os impactos da própria questão do Covid, de lidar com as pessoas que morreram por Covid, que foram afetadas por Covid, que foram muitas. Em alguns casos, quando os pacientes psiquiátricos e psicológicos se isolam nos quartos escuros, eles até tendem a encontrar alguém bem próximo, geralmente um familiar, que chega para conversar e tentar mudar o quadro depressivo. Mas é importante ressaltar sempre que um profissional nunca será substituído e que o auxílio do psicólogo ou do psiquiatra ainda é fundamental. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia para não apenas apostar em coisas no sentido da medicação. A gente fala hoje em dia da diferença entre medicar e medicalizar. Porque quando a gente medicaliza, a gente coloca a medicina, a psiquiatria numa posição em que tudo vai ser resolvido a partir dela. E não é dessa forma, É preciso que o sujeito se implique também e possa se construir ali saídas para a sua própria questão. Então, não é todo caso em que vai precisar o medicamento. Ele pode ser, sim, um apoio para a pessoa, se bem indicado por um profissional e dentro ali do tempo que for preciso. Do Farol, Neto Mota. Pois é, gente, é fato, Todo mundo ficou, de alguma forma, atrapalhado, adoecido com a pandemia, Primeiro, pelo medo do desconhecido, o que é essa doença, o que é essa pandemia, vai matar. Depois, quando as mortes começaram a acontecer, e de pessoas próximas, Ou colega de trabalho, ou alguém da família, ou alguém da rua. Depois, os números absurdos da Covid, a demora para a vacina chegar. Depois chegava a vacina, mas não chegava na idade sua.
Tudo isso gerou uma ansiedade danada e essa ansiedade foi trazendo outros problemas e dificilmente não tem alguém que não tenha um parente ou não conheça ninguém que tenha algum transtorno mental durante essa pandemia, ou que está passando, ou que já passou, ou que está tratando. E a gente tem que observar mesmo dentro da nossa casa. Você observa muito, seu colega no trabalho, seu colega na rua, um conhecido seu, mas olhe para o seu ambiente dentro de casa. Como está seu filho, como é que está sua filha, sua esposa. É todo mundo pegando na mão do outro, porque essa é uma doença séria que mata e os números impressionam. Acomete homem, mulher, criança, adulto, mas a gente acabou de ver agora o número absurdo de mulheres que foram acometidas por problemas mentais, ficaram com essas sequelas pós-pandemia. E não tem o pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí. A pandemia ainda nos assusta, ainda nos amedronta. Você vê as UPAs, como é que estão. Você vê, sempre tem alguém que está doente, ou no seu trabalho, ou perto da sua casa, ou na sua família mesmo. Não pegou na primeira, na segunda, na terceira, e agora, com a chamada quarta onda, está pegando. Todo cuidado é pouco, a pandemia continua e a gente tem que cuidar da nossa saúde do corpo e, claro, também da nossa saúde da mente. E essa é que tem que ter um cuidado todo especial mesmo. E observe os sinais dentro da sua própria casa.